de criança e como obreiro já há mais de 30 anos, mas até hoje eu tenho dificuldade. Parece que quando tenho oportunidade para falar é a primeira vez. Sempre temos dificuldade, algumas vezes mais dificuldades do que outras. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo 18, que diz: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, falar de crescimento espiritual é falar de uma necessidade que todos nós temos. Todo crente precisa entender que é necessário desenvolver a sua vida espiritual. O crescimento espiritual não é uma opção. Nós não temos a opção de crescer, nós temos o dever de crescer. Precisamos crescer. Assim como o nascimento, crescimento, o desenvolvimento físico, assim também espiritual. A pessoa não nasce, você não nasceu no tamanho que você é hoje. Você deve ter nascido com aproximadamente 45 a 52 centímetros. Hoje você deve ter 1,60, 1,80, 1,90 e assim por diante. Esse crescimento que você teve, ele aconteceu de forma gradativa, paulatina, contínua, até você atingir a estatura que você atingiu. E esse crescimento foi necessário. E você tinha que crescer. Você não deveria e não pôde impedir o seu crescimento físico. Então, assim deve ser também no lado espiritual. Assim como um dia nascemos fisicamente, um dia nascemos espiritualmente. A Bíblia fala desses dois nascimentos, o nascimento físico e o nascimento espiritual. O nascimento físico se dá de forma natural e passamos a existir por meio do nascimento, passamos a existir aqui, nesta vida. Houve o relacionamento entre nossos pais, onde fomos gerados, e ficamos aquele período onde fomos desenvolvendo gradativamente até nascermos. E nascemos e continuamos a crescer. Espiritualmente não é diferente. Nós fomos gerados, nós fomos criados, nascidos de Deus. Jesus falou do novo nascimento conversando com Nicodemos. E Nicodemos pôde ter diretamente de Jesus um ensino sobre o novo nascimento, algo que ele não conhecia, apesar de ser um mestre, um ensinador, um fariseu, mas ele não conhecia o novo nascimento. Jesus falou do novo nascimento. O apóstolo Paulo deu ênfase ao crescimento. E quando Jesus falou do nascimento, Paulo explorou o desenvolvimento desse que já nasceu espiritualmente. O nascimento espiritual não é o tudo para nós. Não significa que alcançamos tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 3:12 por diante, ele disse: Eu não julgo, irmãos, que haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Então veja que a gente não pode ter, não deve ter uma vida espiritual estagnada, parada. Nós precisamos desenvolver. O próprio Paulo fala do desenvolvimento, desenvolver a vossa salvação. Há pessoas que pensam que levantar a mão ou abrir a boca e dizer que está entregando sua vida a Jesus é tudo na vida espiritual. Não é. Aceitar a Cristo ou receber o novo nascimento é apenas a introdução de uma vida que precisa ser desenvolvida. Aceitar a Cristo ou nascer de novo é apenas o começo do que Deus há de fazer no nosso viver. Paulo, escrevendo aos Filipenses 1:6, ele diz assim, ele diz que aquele que em vós começou a boa obra, esse começo se dá pelo novo nascimento. Aquele que em vós começou a boa obra, ele diz que ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então nós não podemos ficar ou se conformar
pelo fato de já termos certeza de salvação, os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida, e já está tudo certo. Não está tudo certo. Em parte sim, mas há muita coisa para a gente alcançar. Quem me entende, diga amém. Amém. A gente precisa desenvolver a vida espiritual, e a Bíblia chama isso de crescimento. Pode ser traduzida também por maturidade, o alcance da maturidade cristã. O apóstolo ele usa o termo a estatura perfeita de Cristo. Em Efésios capítulo 4, escrevendo aos Efésios 4, ele fala o seguinte, que quero ler para os irmãos. Efésios 4 e 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, avarão o quê? Avarão perfeito. Diga aí, avarão o quê? Perfeito. Perfeito aqui não está falando de perfeição absoluta no sentido da gente não ter falha, não ter defeito, não é isso. Perfeito aqui é maturidade. Alcançarmos a maturidade, o sentido aqui é esse. Varão perfeito, aí ele diz, à medida da estatura completa de quem? Cristo. Cristo é o padrão, Cristo é o modelo. Preste bem atenção a esse ensino. Existe um limite para o crescimento espiritual. Parece uma heresia o que eu estou dizendo, pode parecer, mas é uma verdade bíblica. Existe limite para o crescimento espiritual? Existe. Qual é o limite? Cristo. Não seja mais santo do que Jesus. Há pessoas que crescem de forma deformada. A pessoa cresce de maneira deformada, aliás. Um membro maior do que o outro, entendeu? E isso aí não é bom. O crescimento ele deve ser harmonioso. O crescimento espiritual deve ser harmonioso. É por isso que o escritor que lemos, no caso Pedro, ele disse: crescer em quê, irmãos? Vamos lá, crescer em quê? Graça e o que mais? O crescimento espiritual. Preste bem atenção, não estou falando de crescimento ministerial, nem social. Estou falando de crescimento espiritual. O crescimento espiritual se dá na nossa vida em duas áreas: graça e conhecimento. Não podemos ter um crescimento, podemos assim dizer, com deformação. Isto é, cresce muito na graça, mas não tem conhecimento. Cresce muito no conhecimento, mas não tem graça. O crescimento espiritual deve ser equilibrado como uma balança de dois pratos. De um lado, graça, do outro, conhecimento. Graça e conhecimento para que o crente seja, de fato, uma pessoa madura na fé. Tem pessoas que crescem muito na graça. Tem muito poder, tem muito fogo, é muito animado, mas não tem sabedoria, por falta de conhecimento. Tem pessoas na igreja que tem muito conhecimento, tem um conhecimento profundíssimo no lado teológico, bíblico, histórico, conhece tudo, mas não tem graça. São coisas que não devem acontecer na nossa vida. O crescimento deve ser harmonioso, graça e conhecimento. O crescimento deve ser junto. Quem tem conhecimento deve orar para ter graça. E quem ora buscando graça deve ler a Bíblia e estudar para ter conhecimento. E assim o crente cresce com graça e com conhecimento e alcança um nível de maturidade dentro daquilo que Deus estabeleceu para o crente. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então há muitas coisas que acontecem na nossa vida e no nosso meio por falta de crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele não é uma opção, como já disse, ele é indispensável. Toda pessoa que conhece a Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, que passou pelo processo do novo nascimento, essa pessoa deve lutar para alcançar a maturidade cristã. Simbolicamente falando, a gente pode utilizar 3 lugares como figura
do crente, do não crente, do crente que já aceitou Jesus e do crente maduro. O crente, a pessoa antes de ser crente, a pessoa como crente e a pessoa como crente maduro. Quem está entendendo? Vamos traduzir como Egito, deserto e Canaã. Egito, o homem que ainda não conhece a Jesus. A Bíblia traduz esse homem como o homem natural. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz que o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido, mas o natural não consegue discernir. O natural é o não crente, o não salvo. Qualquer um da gente já passou, todos nós já passamos por esse estágio da vida, ou estado, porque era um estado, era uma condição de vida. Éramos apenas pessoas naturais, que não tínhamos o conhecimento de Deus, mas aceitamos Jesus, saiu do Egito. Quando Israel saiu do Egito, passou por onde? Quando Israel saiu do Egito, foi para onde? Deserto, porque o deserto não é lugar para morar, é um trânsito. É um lugar onde você passa, você não pode ficar. Tem muita gente na igreja que saiu do Egito, continua no deserto, ficou travado. Tem 50 anos de crente e não chega em Canaã. E Canaã não é o céu. Nós geralmente traduzimos como céu. Canaã é logo ali. É assim ou não é? Cantamos muito isso. Mas eu quero aplicar dentro da realidade do crescimento espiritual. Saiu do Egito e entrou no deserto, mas você tem um destino. Qual é o destino, irmão, de quem saiu do Egito? Qual é o destino? Canaã. Então, Egito, o homem natural. Deserto, o crente carnal. Canaã, o crente espiritual. Egito, o homem natural que ainda não é salvo. Deserto, o crente que saiu do Egito. O homem que saiu do Egito já está na igreja, mas ainda traz consigo um bocado de coisa lá de fora. Mas ele tem que chegar em Canaã, ele tem que abandonar tudo isso que ele trouxe lá do Egito e deixando para trás no deserto e entrar em Canaã. Mas tem pessoas que têm 10 anos de crente, 20 anos de crente, 56 anos feito eu, de crente, e ainda com um bocado de coisa do Egito, vivendo no deserto. Deus não te tirou do Egito para você viver no deserto. Deus me tirou do Egito para introduzir você em Canaã. O seu destino é Canaã. O seu destino, no sentido espiritual, é uma vida de maturidade cristã. Mas, irmãos, eu vou mostrar a vocês aqui a identidade do crente que não cresceu. Está aqui o retrato dele na Bíblia, a fotografia dele. Está aqui. Aí, depois que eu falar, você não vai examinar o irmão da direita e da esquerda, de trás e de frente. Você vai examinar você. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Nós temos, permita-me dizer, nós, estou falando de mim e de outros parecidos comigo, nós temos o hábito de examinar outros. Qualquer palavra que a gente ouve na igreja, está parecendo com a irmã Maria, está parecendo com o irmão José. Não, está parecendo comigo. A gente precisa trazer para a gente. Porque muitas vezes a gente está vendo a vida do irmão um pouco assim, meio suja, e talvez o problema não esteja no irmão. Conta-se a história de uma irmã que todo dia ela chegava na vidraça da sua casa, olhava assim pelo vasculhante, e a outra irmã vizinha dessa primeira, ela lavava os panos e colocava no varal, e a de cá olhava todos os dias e dizia: não, os panos da irmã é sujo, ela lava e não fica limpo. Mas um dia ela resolveu lavar a vidraça da casa dela, e ela lavou, deixou bem limpinho, e quando ela olhou, ela disse: a irmã lavou bem lavado os panos. Mas quando era bem lavado todos os dias, era o vidro da casa dela que era sujo. No dia que ela lavou, ela viu que o pano lá estava limpo. Às vezes a gente precisa, irmão, melhorar a nossa vida para a gente ver que o irmão está bem. Quem está entendendo, diga amém. Eu já disse a vocês que não é palavra de cair poder Jesus batizar 10 nem 20, mas é palavra dele edificar todos e se alimentar. O crescimento espiritual, ele se dá na vida do crente, preste bem atenção. Ele é uma realidade, ele é uma necessidade. Todos precisam crescer. Mas ele se dá de forma gradativa. Ele não é do dia para a noite. Nunca exige de um novo convertido que ele seja igual a você que tem 10 anos na igreja. Você não pode chegar para um novo convertido e dizer: isso aí não é roupa para você, isso aí não é... Você não pode chegar.
Primeiro, e se ele só tiver essa luta? Para que eu diga que ele não use aquela, eu tenho que oferecer outra. E se ele não tiver condições, ele já é salvo, mas o crescimento é paulatino. Ele já existe, ele já está na igreja, já faz parte da igreja, já foi introduzido no corpo de Cristo. É bom dizer que nós não somos introduzidos no corpo pelo batismo em água. Nós somos introduzidos no corpo pela fé. A Bíblia diz: e tendo nele crido, Efésios 1, 13 e 14. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós somos introduzidos no corpo invisível de Cristo pela fé, quando cremos em Jesus por meio do Evangelho. Somos introduzidos na igreja local ou denominacional pelo batismo, pela carta de transferência, carta de mudança. Mas na igreja, do ponto de vista espiritual, não é através de carta, não é através de batismo em água, é quando cremos em Jesus. Recebemos a filiação de Deus por ocasião do novo nascimento. Então aquela pessoa já é salva, mas ela precisa de tempo para crescer. E esse crescimento se dará de forma gradativa. A Bíblia diz assim em Provérbios 4, 23: porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o que, irmãos? O dia não amanhece assim no estalar de dedo. Se você passar a noite acordado ou acordada, você vai ver que o dia ele vai começar a clarear, mas leva um tempo até se tornar dia verdadeiramente. Assim é a vida, assim é o crescimento. A pessoa aceita Jesus, vem para cá cheio de tanta coisa, mas ele vem para a escola dominical, aprende um pouco, já avança. Vem para o culto de doutrina, avança, o culto de ensino avança. Vai no ciclo de oração, no culto à noite, vai ouvindo a palavra, vai olhando o exemplo dos outros crentes, como se comporta o pastor da igreja, os obreiros, as esposas, as irmãs, os irmãos de responsabilidade, e ele vai olhando e se medindo no bom sentido, porque isso é bíblico. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Os crentes mais velhos devem servir de exemplo para aqueles que estão chegando. Aleluia. Quem diz amém? Amém. E a pessoa vai crescendo gradativamente, como Ezequiel, que entrou naquele rio. O anjo mediu 1000 côvados, ele entrou, as águas deram nos artelhos, no calcanhar. Mediu mais 1000 côvados, as águas deram no joelho. Mediu mais 1000 côvados, as águas deram no tórax. Depois não tinha mais como ele ir a pé, andando, tinha que ir nadando. A gente vai assim, iniciando a vida espiritual, às vezes tão inseguro, meio com medo, não sabe nem manusear a Bíblia, não sabe o que é capítulo, não sabe o que é versículo, mas vai aprendendo de pouco a pouco. Quando você pensa que não, aquele crente, ele está nadando, ele alcançou uma maturidade espiritual, um nível avançado, se tornou uma bênção, um instrumento, um canal de bênção para a igreja, para a família, para a sociedade, porque ele desenvolveu sua salvação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Já estou quase terminando, irmão. Mas eu quero mostrar rapidamente o retrato do crente que não cresceu. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 3. Primeiro aspecto dessa fotografia do crente que não cresceu. Vai ser bem rápido, os irmãos poderão explorar isso em casa. Com certeza já ouviram também bastante ao longo de sua história na igreja. Capítulo 3 e 1. Se você ler o capítulo 2, você vai ver aqui. Ora, versículo 14, 2 e 14, veja só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural? O homem não salvo, o homem não crente, a pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus. É um homem natural, nasceu apenas fisicamente. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem o quê? Loucura, parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15, mas o que é espiritual discerne bem o que, irmãos? Tudo, e ele de ninguém é discernido. Aparecem dois homens aqui.
Aparece o natural, que ainda não é salvo, e aparece o espiritual, que já alcançou a maturidade. Mas vai aparecer um agora no meio dos dois. Capítulo 3. E eu, irmãos, veja que Paulo está falando para crente, ele não está falando para o mundo, ele chamou de irmãos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a quem? Como a espirituais, mas como que? Olha, apareceu o natural, apareceu o espiritual e agora apareceu qual aqui? O crente carnal. Por que crente? Porque ele chama de irmão. O primeiro ele não chama de irmão. O primeiro ele só chama de homem natural. Depois ele traz o espiritual e embaixo ele mostra que o espiritual é irmão também. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Primeira figura do crente que não cresceu. Ele é um crente, está aqui. Ele é um crente o quê? Carnal. A primeira figura do crente que não cresceu, primeiro retrato, primeira foto, primeiro aspecto, primeira característica, a identidade dele. A primeira aqui é que ele é um crente o quê, irmão? O que é um crente carnal?